E ainda sobre economia, agora eu falo com o Roberto Dumas, que tem vasta experiência no mercado financeiro, para entender como deve reagir o mercado após a posse de Joe Biden. Obrigada por participar aqui dessa cobertura especial aqui na Record News. Professor, foi anunciado nos últimos dias aí um pacote de mais de 2 trilhões de dólares para recuperar a economia dos Estados Unidos. Esse resultado esperado por eles será já no primeiro trimestre, já logo rápido? Veja, boa noite, Viviane, boa noite, Gustavo. Esse já era um pacote mais ou menos esperado. Nós estamos falando aí mais ou menos da ordem de 1,9 trilhão de dólares. Para quê? Para tentar limitar o contracionismo econômico. E só para você ter uma ideia, 400 bilhões vai diretamente para o endereçamento da pandemia. Ou seja, agora já ficou claro até no discurso de Biden, nos primeiros atos, que ele quer tomar uma liderança federal e não apenas estadual para tentar endereçar a pandemia, porque no final das contas, se você não achatar a curva de infecção e de mortes, você não consegue também achatar a curva da economia. Só que esse pacote, ele ainda não está aprovado, porque você precisa que tenha aprovado nas duas casas, a Casa do Congresso, onde você tem uma maioria democrata, que é o caso de Joe Biden, e no Senado. Você até tem uma maioria, mas acontece isso, você tem 48 senadores democratas, 50 republicanos e 2 independentes. Então não está certo ainda. E no final das contas, se ocorrer um empate, quem terá o voto de Minerva, o voto de desempate aí, seria a Kamala Harris, que certamente ela votaria a favor do pacote, porque é isso que a economia está precisando, em que pese o déficit fiscal maior dos Estados Unidos, mas o mundo, diferentemente de como é o Brasil e outras economias, está absolutamente à disposição e disposto a financiar essa dívida pública dos Estados Unidos. Professor, olhando justamente quais setores devem ter um impulso com o Joe Biden, a gente vê pelo discurso ambientalista que áreas, principalmente ligadas à energia limpa, devem crescer e muito. E, em contrapartida, principalmente empresas ligadas à perfuração do solo, a petróleo, podem sofrer com esta nova administração. A gente vai ter uma retomada, então, uma preocupação muito forte com a questão ambiental e a economia deve caminhar nessa toada de Joe Biden? Veja, Joe Biden já nos primeiros minutos já falou, olha, estamos voltando para a Organização Mundial da Saúde, vamos voltar com o Acordo do Clima, o Acordo de Paris, e ele tem essa pegada ambientalista. Agora, não quer dizer que ele vai fechar os poços de petróleo do gás de xisto deliberadamente. Ou seja, se por acaso você teve algum benefício fiscal ou incentivou as fábricas de Detroit para continuar a fabricar os automóveis a combustão, esse estímulo vai acabar. Ou seja, o Biden tem uma pegada green, de New Deal, que ele já vai buscar uma associação, ou seja, uma coalizão de países, não apenas com os Estados Unidos e outros da América, talvez o Canadá também, mas juntamente com os 27 países da União Europeia. Tanto é que quando o Biden falou em relação ao Brasil, naquele único debate, se é que a gente pode dizer assim, se for um debate entre o Trump e o Biden, ele olhou firmemente para a câmera e falou, olha Brasil, se você não apresentar um plano ambiental salutar, não foram essas palavras, provavelmente você vai sentir as sanções econômicas. Veja, isso foi música de Vivaldi para os ouvidos dos 27 países da União Europeia. Agora, você vai dizer que os 27 países da União Europeia, por exemplo, França, Irlanda, têm interesses protecionistas, mas é óbvio que ele tem interesses protecionistas. É só ver a bobagem que o Macron falou agora. Ou seja, que toda a soja, a maior parte da soja está sendo plantada no território amazônico. Não, isso não é verdade.
Só que aí também é importante que nós não respondamos com as vísceras, né? Porque quanto mais a gente responde com as vísceras e com raiva, sem explicar com calma, diplomaticamente, o Brasil acaba ganhando a capa dos principais jornais. Ou seja, a gente acaba caindo na arapuca que eles mais queriam. Falou, tá vendo? Olha aí como ele responde, ele não tem razão. Então é importante que nós iniciemos já um tratado, ou melhor, olha, se nós estamos fazendo algum problema na parte ambiental, estamos dispostos a conversar, antecipar o pedido, porque já sabe que esse pedido vai vir. E não existe nenhum motivo para Biden ser hostil com o Brasil nessa situação. Professor, tendo controle da maioria na Câmara e no Senado, ele teria carta branca para aprovar as pautas relacionadas à economia com mais facilidade ou não? Sem dúvida teria, mas, por exemplo, se você perguntar quais seriam os principais problemas, agora, só devagando, quais seriam os principais problemas que eu vejo para a economia norte-americana? Claro, endereçar o problema da pandemia, tentar aprovar esse pacote de mais ajuda, que a Janet Yellen, que é secretária do Tesouro, foi uma excelente escolha, já falou que, olha, ou a gente vai forte ou não adianta ir. É go strong or don't go. E ela falou, a gente precisa aprovar um pacote. Só que, na minha opinião, o principal problema aí é que Biden está pegando um país dividido entre republicanos e democratas. E nós vimos o que aconteceu com o Capitólio, e isso tende a piorar. Por quê? Porque o presidente do Banco Central, Jerome Powell, ele está fazendo uma coisa absolutamente correta. O que ele está fazendo? O afrouxamento monetário, emitindo moeda. Ele emite moeda porque, veja, quanto mais moeda você emite, teoricamente, isso vai acabar caindo na mão da população, a população aumenta o consumo, a economia sobe. Só que, uns 10 anos para cá, todo esse dinheiro que o Banco Central continua emitindo está caindo na mão dos mais ricos. Porque eles tomam empréstimo no banco para comprar ações da Bolsa de Valores. Então, só para você ter uma ideia, 10% da população norte-americana detém 84% das bolsas. E 1% da população norte-americana detém 50% das bolsas. O que acontece? Como a bolsa continua subindo, quem teve acesso a esse dinheiro fica mais rico. O que é ótimo, ninguém está dizendo que isso não é bom. Só que a grande parte da população não teve acesso. Então o fosso social começa a abrir. E veja o que aconteceu no ano passado. Ou seja, a gente tem um receio enorme que podem acabar aproveitando algumas intempéries racistas, de certa maneira, por exemplo, aquela coisa absurda daquele cara entrando no Capitólio. Isso eu acho que uma tensão social é o que mais preocupa agora os Estados Unidos, porque nós nunca vimos os Estados Unidos tão dividido. E eu acho meio falacioso dizer que, olha, o republicano não pensa assim. Não, o republicano pensa, e a maioria dos republicanos, no começo, não aceitou a vitória do Biden. Então, achar que você pode não ser completamente xiita como aqueles, mas a maioria dos republicanos pensam de uma certa maneira com um leve toque de trumpismo. E isso vai ser um grande desafio para Joe Biden daqui para frente. Professor, você citou o Banco Central norte-americano. Esse pacote de estímulo à economia é muito baseado justamente em injetar dinheiro na economia, mas ele depende muito da ação dos principais bancos americanos de manter o juro lá embaixo, para manter o investimento. O quanto esses agentes externos ao governo, ou seja, o mercado em si, precisam colaborar para que dê certo esse estímulo à economia norte-americana, que o emprego volte em V, como a gente sempre menciona? Veja, aí tem uma coisa diferente. Por exemplo, quem manda nos juros, no juro de curto prazo, aí é o Banco Central. É que nem no nosso caso a Selic. Quem manda no juro de curto prazo de 1 ano é o Banco Central.
Então, o Banco Central norte-americano chegou e falou, olha, a taxa de juros vai ficar entre, se eu não me engano, 0,25, 0,50 ou 0,50 e 0,75. Aí você tem uma coisa chamada curva de juros, para 2 anos, para 3 anos, para 10, até para 10 anos. E essa curva de juros, diferentemente do Brasil, está comportada, ou seja, ela está bem baixa. Então você fala, se alguém for tomar algum recurso num banco, essa curva de juros, ela é base para o banco decidir o quanto vai comprar, o quanto vai cobrar do cliente. Só que o spread bancário nos Estados Unidos nem se compara com o spread bancário do Brasil. O spread bancário do Brasil é um absurdo, por várias razões. Mas o spread bancário dos Estados Unidos não é tão alto. Então, como eu te disse, até nos últimos 10 anos, parando em 2019, com todo aquele dinheiro, as empresas tomavam dinheiro emprestado no banco para recomprar as próprias ações, puxando a Bolsa de Valores. Ou seja, era uma forma de você gerar uma bolha e ajudar cada vez mais quem tem acesso. É importante, por exemplo, o Banco Central está fazendo uma política monetária, criando dinheiro. O Tesouro é diferente, ele está fazendo uma política fiscal. Ele está pegando dinheiro dos impostos e dando para a população. Por exemplo, é um cheque, se eu não me engano, de $1.400 para quem, semanal, para quem ganha até 75 mil dólares por ano, justamente para tentar dar aquele impulso no consumo. Mas você também tem um outro problema, que isso não é só característica dos Estados Unidos, infelizmente. A pandemia, ela antecipou aquilo que seria uma coisa inevitável. Ou seja, nós aprendemos a trabalhar em casa. Nós aprendemos a utilizar a digitalização. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, onde eu estou agora? Eu estou em casa. Antigamente eu estaria aí no estúdio. Então, muitas pessoas, obviamente que não vai ser 5, 7 dias por semana, mas 1 ou 2 vezes por semana, muita gente vai trabalhar em casa. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Eu vou precisar de menos pessoas para limpar, eu vou precisar de menos pessoas como segurança, eu vou precisar todo aquele comércio em volta do meu prédio empresarial vai diminuir, porque eu não vou mais almoçar lá. Então, o mundo vai perceber um aumento do desemprego estrutural. Pega como exemplo no Brasil, quantas agências bancárias estão fechando por causa da digitalização. E isso é uma coisa que apenas a pandemia antecipou. E muita gente não sabe ainda trabalhar com essa tecnologia e vai ser difícil arranjar algum emprego. A única saída seria Joe Biden aumentar mais ainda, não apenas essa ajuda, mas aumentar investimento em infraestrutura, que é o que mais gera emprego para tentar sair. Ou seja, é como disse, empregos desaparecem. Talvez eu não precise mais de você. A coisa, veja, eu consigo trabalhar via Zoom, via internet, eu não preciso mais de você. Olha quanto comércio deixou de ser utilizado o fato de eu estar aqui em casa e não ter que pegar um táxi, um Uber e ir até aí, depois comer alguma coisa. Veja o quanto deixou de ser, a economia deixou de gerar porque nós aprendemos a trabalhar de casa. Felizmente ou infelizmente. Tá certo, professor Roberto Dumas, obrigada pela entrevista e até uma próxima.